falar de um assunto muito importante, interessante e relevante para todos nós: violência doméstica. Para falar sobre esse assunto, hoje nós estamos recebendo de modo virtual, devido ao distanciamento social e devido à segurança na pandemia, a Juliana Lemes. Ela é doutoranda em políticas sociais. Juliana, bom dia, bem-vinda mais uma vez aqui ao Conexão 98. Oi, bom dia, Alan. Tá me ouvindo bem? Estamos ouvindo perfeitamente. Aqui também a gente regula o áudio bacaninha, tá bom, Juliana? Eu queria saber de você, primeiramente, como é que está a situação, os registros de violência doméstica aqui em Teoflotone. Esse índice tem aumentado, tem diminuído? Como fechamos 2020? Oi, Alan. Eu não tenho dados precisos sobre essa violência que ocorre aqui em Teoflotone especificamente, né? Porque eu tenho trabalhado, estudado de forma mais ampla a nível de Brasil, a nível de estado. E em Teoflotone, ele, pelo que eu já vi, pelo que eu pesquisei até outubro, setembro, outubro, ele vem seguindo a linha que vem seguindo nos outros anos, né? Mediana, mas sempre acima da média. Esse começo de ano, né, por conta da pandemia, que nem eu falei em outras oportunidades, teve um decréscimo acentuado entre os meses de abril e julho, especificamente aqui na nossa região, porque o número de ocorrências, o número de registros, ele diminuiu. Isso é um dado da Secretaria de Estado de Minas Gerais. Ele diminuiu bastante por conta das pessoas ficarem mais em casa, das mulheres ficarem mais em casa. E nesse finalzinho, né, depois do pico da pandemia aqui na nossa região, agosto, setembro, ele voltou a subir um pouco, mas nada muito expressivo. Juliana, bom dia. Aníbal Gonçalves. Eu quero registrar aqui a Juliana. Ela é doutoranda em política social pela Universidade Federal Fluminense. Ela está cabo da Polícia Militar de Minas Gerais e também é coordenadora do projeto Mulheres Livres de Violência, que é desenvolvido aqui na zona rural de Teoflotone, mais especificamente na comunidade do Cedro. Bom, Juliana, eu quero perceber, se eu estiver equivocado, me corrija, que nesse projeto Mulheres Livres de Violência, como o próprio nome indica, anteriormente eu frequento muito a comunidade do Cedro, eu percebia que algumas palavras ríspidas eram direcionadas às esposas, às mulheres. Quero abrir o jogo aqui com todos os ouvintes. E você que coordena esse projeto já há mais de 4 anos, o que mudou no relacionamento familiar, Juliana, após a implantação desse projeto Mulheres Livres de Violência no Cedro, aqui em Teoflotone? Oi, Aníbal, bom dia, querido. Prazer estar com vocês de novo. Então, o objetivo do projeto é o empoderamento feminino pela via desses encontros que a gente faz mensalmente com essas mulheres. O que a gente tem percebido de mudança é o que realmente a gente tinha como objetivo, que é levar para essas mulheres a segurança, a firmeza, o reconhecimento de algumas questões que elas passam e que elas não entendiam como violência, né? Essas palavras ríspidas, o tratamento diferenciado, às vezes julgar e falar que a mulher não está trabalhando, se ela fica o dia inteiro trabalhando de 6 às 10 da noite e ainda ouvia que não trabalhava. Então, algumas questões que afligiam as mulheres, e pode ser que para o pessoal em geral, para a população em geral não seja nada demais, mas isso afeta muito a autoestima das mulheres. Então a gente trabalha com essa questão do empoderamento, que a gente falou em outras ocasiões aqui, que é essa mulher ter o reconhecimento de quem ela é, da força que ela tem, da segurança para ela seguir à frente, saber quem é, para não deixar as pessoas também tratarem ela de forma diferenciada. Então lá no Cedro a gente teve essa percepção de que as mulheres mudaram a postura diante do que elas são e reconheceram que elas têm um valor e que elas precisam se posicionar diante de algumas questões que são injustas às mulheres e às meninas lá da região. Juliana, explica pra gente aqui
No seu trabalho, no dia a dia, você deve ter se deparado com algumas situações muito complicadas, né? Qual foi a situação que mais te impactou, impressionou nesses 4 anos de projeto? Alan, é muito difícil responder isso, porque foram várias situações, né, que as mulheres passam, né, até hoje passam, até hoje eu sou acionada, mesmo não estando diretamente ligada ao trabalho que eu desenvolvi há alguns anos, que é na Patrulha de Violência Doméstica da Polícia Militar. Hoje tem outros coordenadores, outras pessoas que trabalham, que é o Sargento Fábio e a Soldado Laís. Até hoje as pessoas me acionam, seja pela condição de militar, seja pela condição de pesquisadora na área. E uma coisa situações que me chamam muita atenção e que eu vejo que há necessidade da gente trabalhar essa questão para o desenvolvimento de política pública é o fato das mulheres serem ainda muito limitadas, terem muito medo, né? O medo é um fator-chave aí nessa relação de continuidade da relação violenta, o medo dessa mulher. E o medo dela faz com que ela não tome posição. Por várias situações, eu vi famílias, mães, irmãos, cunhados, assim, extremamente preocupados, extremamente assim, mobilizados e influenciados com a violência que a mulher vem passando, e a mulher ela não consegue reconhecer que ela está na situação de violência. Isso me impacta muito mais do que uma situação específica, né? Isso me move muito mais do que uma situação, uma única situação. É o fato da família querer intervir, a família está vendo ali a situação de violência, está querendo tirar a pessoa da situação de violência, mas não depende só da família. A família tem que dar apoio, tem que acolher, mas isso depende principalmente da mulher. E por isso que a gente retoma a ideia do empoderamento feminino. Porque se a mulher ela não reconhece que ela está na situação de violência, ela pode deixar a situação chegar no ponto letal da violência, que é o feminicídio, que é o que a gente tem visto aí no noticiário todos os dias e só aumentando. Juliana, tem um ditado popular que diz que em briga de mulher, marido e mulher, ninguém mete a colher ou ninguém deve meter a colher. Você que trabalha cotidianamente contra a violência contra a mulher, né, tentando prevenir, nesse caso, você acha que nós devemos meter a nossa colher, literalmente falando? Eu acho que sempre. Eu acho que a gente, desde quando o Brasil entendeu que o Estado, né, o Estado representado pelos governos municipais, né, Estado, União, tem que intervir, desde quando o Estado reconheceu que isso não pode ficar no âmbito doméstico, que isso não pode ficar numa condição privada, nós, sociedade, temos que intervir sim, mesmo que a mulher ela não esteja devidamente empoderada, né, chegue na delegacia e fale, não, eu não quero representar, não, eu não quero que ele fique preso. Mesmo que isso aconteça, que isso acontece muitas vezes, não é uma nem duas, mesmo que isso aconteça, a gente tem que saber da nossa responsabilidade para com a outra pessoa e para com a saúde pública também, porque a violência é uma questão de saúde pública e de segurança pública, além de ser de justiça. Então é uma questão muito mais ampla, a gente precisa se interferir, a gente precisa denunciar quando a gente vê uma situação, né, e como é que isso acontece? Às vezes eu estou vendo um vizinho, todo dia ele está brigando, todo dia briga com a esposa grita e faz, às vezes vai para a rua, né, as situações que acontecem aqui em Diaflotor, são exemplos. O vizinho vê isso todos os dias, né? E essa situação de violência, ela só tende a agravar. Então, quanto mais a gente finge que isso não acontece, mais a gente colabora para que aquilo vire uma bola de neve. Então, há sim a possibilidade do vizinho ajudar, de um familiar ajudar, de interferir mesmo, né? De chamar essa mulher num canto, depois no outro dia, e falar, você está precisando de ajuda? Se precisar, eu estou aqui. Porque a mulher, às vezes, ela se sente sozinha nessas situações. Se sente muito sozinha, constrangida e envergonhada. Então, quando há alguém próximo ali, dando apoio, né, oferecendo a mão, isso é importantíssimo para ela e pode ser decisivo para ela romper o ciclo da violência. Sobre essa violência, Juliana, que a gente repudia tanto e a gente, infelizmente, tem que noticiar dia após dia, violência contra a mulher, feminicídio. Existem alguns segmentos. Muita gente acha que a violência doméstica é apenas
quando o marido bate na mulher, mas não é só isso. Existem alguns tipos de violência doméstica que são caracterizados como a patrimonial e dentre outras. Você pode explicar pra gente quais são esses tipos de violência e como identificá-los? Uhum. A Lei Maria da Penha, ela descreveu 5 tipos de violência, né? A Lei Maria da Penha é a que abrange é a lei que normatiza, que faz com que, é a lei de violência doméstica e familiar contra as mulheres. E lá na lei fala de 5 tipos de violência. A física, que não precisa explicar, a violência psicológica, que é aquele controle que a pessoa tem sobre a outra, né, sobre a mulher. Essa pessoa pode ser um homem e pode ser uma mulher também. A violência, a Lei Maria da Penha, não é só de homem para mulher, não é só de marido para mulher. Pode ser de filho para mãe, pode ser de neto para avó. A mulher é sempre a vítima, né? A mulher que nasceu mulher, ou as transexuais também. Também estão aí nesse jogo. E essa violência psicológica, ela pode partir psicológica, física, sexual, patrimonial e moral, elas podem partir de homens e de mulheres também. Então, o controle, essa limitação das mulheres, não deixar que a mulher visite a família, né? Não deixar que a mulher saia com as amigas, ou não vá à igreja com a roupa que não é, que o esposo, o companheiro não quer que ela saia, né? Reter o celular, invadir ali a privacidade da pessoa, olhando mensagens, olhando o que a pessoa tem de intimidade, rasgando a roupa da mulher, algumas roupas do armário que não goste. Então, tudo isso, que não é uma violência física específica à mulher, ela amedronta. Muitas mulheres ficam amedrontadas com isso, ficam muito chateadas, muito influenciadas negativamente com essa relação e não querem falar com ninguém, ficam extremamente ofendidas, né? Algumas mulheres agem assim, outras conseguem reagir, apesar de estar em situação de violência, porque é uma diferença entre mulher vítima. Quando a gente fala mulher vítima, a gente coloca a mulher num polo passivo. O que significa isso? Como se a mulher fosse vítima o tempo todo, e não é assim. A mulher que está em situação de violência, que é diferente de mulher vítima, é uma mulher que ela está naquela situação, ela não está conseguindo sair daquela situação, mas ela reage às situações também, né? Às vezes ela também comete atitudes violentas contra outra pessoa, ela também reage àquilo que ela está sofrendo, né? Por isso que a gente às vezes vê mulheres que esfaqueiam ex-companheiros ou companheiros por conta dessa violência que é seguida, dessa violência doméstica, que é seguida, repetida, é um contínuo de violência, como a gente fala, né? A Lei Maria da Penha, o feminicídio, quando chega ao último grau, né, da violência, é uma violência que ela tem escala, ela vai escalando, ela vai aumentando até chegar no feminicídio. Chama contínuo de violência. Uma violência que a mulher está ali vivendo e que não necessariamente é uma violência física. Reter o cartão do Bolsa Família, por exemplo, né, que está no nome da mulher, né, o cartão de idoso, da idosa, é a violência patrimonial. Violência moral é afetar a honra pessoal da mulher. Dizer que ela fez alguma coisa que seja crime, não é crime, é uma calúnia. Difamar a mulher na praça, na rua, né? Isso também tudo configura aí a Lei Maria da Penha. É muito tênue a linha que a gente entende. É Maria da Penha, não é? É muito tênue isso, né? Tem muitas situações que não enquadram na Lei Maria da Penha. Mas, em resumo, no âmbito familiar, em pessoas que têm uma convivência ali íntima ou de família, mesmo que não more sob o mesmo teto, ex-companheiros, ex-namorados, tudo isso configura e pode configurar na Lei Maria da Penha. E a mulher, ela tem esse amparo, né, da legislação, e precisa saber se informar mais para saber onde buscar esse apoio, porque há esse apoio e se há lei, ela deve ser cumprida. Juliana, esse projeto Mulheres Livres de Violência, que teve o seu início no Cedro, comunidade da zona rural de Teoflotone, você vê possibilidade de expandi-lo além fronteiras da comunidade do Cedro, já que ele é apoiado inclusive por uma associação
de integrantes da Polícia Militar de Minas Gerais? Oi, Aníbal. Sim, antes de responder essa pergunta sua, eu queria só fazer uma retificação numa colocação que eu fiz anteriormente, e que um ouvinte aí questionou, que é porque a gente está aí conversando com você por várias oportunidades e falando dos índices de violência aqui na nossa região. E eu falei anteriormente, em algumas outras oportunidades, de que a violência contra as mulheres aqui na região de Teoflotone está há alguns anos acima da média do estado. E quando eu falo mediana, é porque continua a mesma situação. Então, o Teoflotone continua acima da média do estado em índices de violência contra as mulheres, pelo último dado, até o último dado da Secretaria de Estado. Agora, respondendo à sua pergunta, o projeto MLV, ele tem a gente tem essa ideia, a equipe do projeto, ele tem essa ideia de expandir para outros locais, né? O projeto do Cedro é um sucesso das mulheres, o grupo com as mulheres do Cedro. O projeto MLV, ele não é específico para a comunidade do Cedro, mas ele foi criado justamente para trabalhar com outras comunidades, com as comunidades em geral, com Teoflotone, com outros municípios também. Nós vamos expandir a partir desse ano, conjunto com a Universidade Federal, que é o projeto MLV, ele foi aprovado enquanto projeto de extensão universitária e vamos expandir para mais outros municípios, exemplo de Bertópolis, Crisólita, Novo Oriente de Minas, Setubinha e Monte Formoso. Então a gente vai para esses municípios também tentar começar algo lá relacionado a isso, relacionado à violência contra as mulheres, com essa questão do empoderamento feminino, né, de colocar, não de fomentar estratégias que a cidade não comporta, mas para mostrar para as mulheres que elas precisam estar unidas e em apoio umas com as outras para que possa fazer frente a essa violência que atinge especialmente as mulheres. Algumas pessoas contestam também por que trabalhar só com mulheres, por que trabalhar essa violência doméstica contra as mulheres, por que não com homens, porque tem tantas mulheres que são muito bravas também, né? E a gente vê isso nos números, né? As mortes de mulheres e de homens têm uma diferença muito grande. Os homens, especialmente, morrem mais. Homens, jovens, negros, morrem mais do que mulheres, sim. Mas quando a gente vai ver a motivação dessas mortes, é que a gente verifica a necessidade da política pública aplicada à defesa, à proteção das mulheres. As mulheres morrem mais dentro de casa, no ambiente doméstico. Os homens morrem mais no ambiente público, externo, e não dentro de casa. Então, por conta disso que existe a Lei Maria da Penha e que ela foi reforçada aí com a Lei do Feminicídio. Quanto à nossa associação lá de BH, a gente tem um apoio aí da Associação Feminina de Assistência Social e Cultura, que é uma associação que ela tem 50 anos, quase 50 anos, que foi criada a partir de uma demanda da Polícia Militar, lá em Belo Horizonte, para amparar militares na época da ditadura militar ainda. E hoje ela já tem um cunho de assistência social e cultura, para apoiar projetos sociais desenvolvidos por militares do estado inteiro, militares do Corpo de Bombeiro, militares da Polícia Militar. E a gente tem esse apoio deles também, da AFAS, a gente tem apoio de outros parceiros aqui da região, especialmente do GEPAF, da Universidade Federal, que é o Grupo de Extensão e Pesquisa em Agricultura Familiar, que vai levar a gente nesses contatos que o GEPAF tem, nesses lugares que eu acabei de falar, dos municípios que eu acabei de falar, e também em outras localidades aqui de Teoflotone, para que a gente expanda esse projeto do Cedro, que foi inclusive premiado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2019, que foi uma façanha nossa. A gente foi premiado dentre os 3 melhores projetos inovadores do Brasil nessa área de segurança pública. E isso para a gente é uma vitória e é um indício de que a gente pode expandir para outros lugares, que a probabilidade de dar certo é muito grande. Bom, eu queria colocar no ar para quem nos acompanha na rede social, a gente vai publicar também essa imagem linda, uma imagem linda que eu compartilhei na minha rede social, faço questão de trazer aqui para quem está acompanhando ver, é a Juliana na atividade lá no Cedro, eu acredito que seja no Cedro, a Juliana vai falar para a gente sobre essa imagem. Fala um pouquinho sobre essa foto aí, Juliana. Ela é do Leonardo, né? Acho que é Leonardo Cambu, é isso? Aqui conosco, que quer fazer uma pergunta, quer fazer uma colocação. Quer fazer um agradecimento, na verdade, né?
quer fazer um agradecimento, na verdade, a gente vai ouvir. Não vai identificar. Bom dia, bem-vindo. Alô? Alô? Bom dia, bem-vinda. Bom dia. Eu gostaria de fazer um agradecimento, primeiramente à Polícia Militar, segundo a policial Juliana aí, que me ajudou muito. Eu era vítima de violência doméstica, não me encorajava a denunciar o autor, mas através do apoio dela, eu criei essa coragem e ela me ajudou muito. Eu gostaria de fazer esse agradecimento aí através da Rádio 98. Muito obrigada, Juliana. Eu e meu filho, nós agradecemos muito. Ai, que bacana. Eu não consegui identificar quem é. Ela não conseguiu, ela não vai se identificar, Juliana. Ela pediu para não se identificar, mas é um obrigado, ouvinte, pela participação. E, Juliana, mais uma vez, fica aqui claro o brilhante trabalho que você e seu projeto têm retornado para a nossa sociedade, né? Isso sim é política pública, gente. É isso que a gente precisa, é isso que os nossos governantes têm que olhar com atenção, com cuidado, investir nisso. Parar de politicagem, parar de guerra desnecessária e começar a investir no que está gerando frutos na nossa sociedade. Juliana, fala o seu comentário em relação ao comentário da ouvinte, por favor. Então, eu agradeço demais, porque esse feedback, esse retorno que a gente recebe, só quem é profissional dessa área que sabe o quanto que é importante. Porque a gente vê tantas mulheres anônimas, a gente recebe tanto pedido de apoio, de ajuda, e fica tudo no anonimato. As pessoas não querem falar, as mulheres ficam constrangidas mesmo, ficam envergonhadas do que estão passando, porque não é legal, né, a gente trazer para dentro de casa uma pessoa que vai conviver com uma pessoa que você amou um dia e ela te maltrata. Então, essa mulher que acabou de ligar, eu não consegui, sinceramente, identificar quem é, mas eu agradeço por ter dado esse feedback, foi muito importante sua participação aqui, e com certeza você representa muitas outras mulheres, e esse é o nosso objetivo, é empoderar, é dar força, é dar apoio, é dar segurança para essa mulher, para ela tomar coragem e fazer o que tem que ser feito para ela sair da situação de violência. Eu agradeço a rádio também por essa oportunidade. Ô Juliana, eu queria que você falasse para a gente ainda de volta sobre essa foto. Você podia falar pra gente sobre essa foto que a gente colocou agora há pouco no AI? Essa foto foi, ela foi no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Essa moça que está aí com a mão no queixo, ela é uma avaliadora, ela é do Rio Grande do Sul, e ela... Você está ouvindo, Alan? Tá me ouvindo? Ela é uma avaliadora do Rio Grande do Sul, que foi contratada pelo Fórum Brasileiro de São Paulo para fazer uma verificação, um trabalho de campo aqui, uma fiscalização, na verdade, um levantamento dos trabalhos que a gente estava desenvolvendo. Nesse dia, ela estava sendo apresentada a uma das mulheres que sofriam violência doméstica, né? Especificamente aí a Ivani, eu vou falar o nome dela, a foto também, porque foi autorizado por ela mostrar a foto, mostrar a história dela. Ela fala abertamente sobre isso também. Ela sofria violência do irmão, né, o irmão foi embora, e a gente conseguiu acompanhar ela, né, nesse período, e ela superou essa situação de violência, mas ela sofreu violência por vários anos, né, do esposo num primeiro momento, depois do irmão. Então, essa foto, ela retrata o apoio que a gente dá, o apoio que a gente presta a essas comunidades, eu não mais como militar na ponta da linha, né? Eu estou em outro setor agora, mas tem uma equipe que faz esse trabalho aí que eu estou fazendo, que eu estava fazendo na foto, que faz esse apoio a essas mulheres, dá força, empodera, para que elas consigam romper o ciclo da violência. E a Lívia, ela está aí com a mão no queixo, porque ela estava abismada com a história que a Ivani estava contando, e que o pessoal lá do Cedro tem conhecimento do que já aconteceu com ela. Juliana, nós estamos nos aproximando do final dessa entrevista, aliás, bastante esclarecedora,
mas eu gostaria de fazer uma última colocação. Antes, porém, quero parabenizar a essa ouvinte que fez esse depoimento, esse agradecimento, porque naturalmente vai incentivar outras mulheres a tomarem esse tipo de atitude, que é o de denunciar o companheiro que faz violência contra a mulher. Juliana, nesse momento de pandemia, os casos de violência doméstica aumentaram sobremaneira, mas em compensação, os dados revelam que o número de mulheres que estão denunciando caiu. Eu queria que você, ao finalizar a entrevista, já lhe agradecendo por nos tê-la concedido, eu gostaria que você nos falasse sobre esse contexto e também como a mulher deve proceder para fazer as denúncias. Ô Aníbal, a questão do índice da violência, né, os registros de violência, foi confirmado que eles reduziram o registro formal, quando a mulher ela vai até uma delegacia, né, prestar essa queixa. E a delegacia, a polícia militar, prestar essa queixa através de um boletim de ocorrência. Isso diminuiu, né, nos dados do Estado. No entanto, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por meio de uma pesquisa desenvolvida em abril e maio, verificou que a violência ela não diminuiu. Na verdade, a mulher não estava saindo para denunciar. Por conta disso também que foi aprovada uma lei do Estado de Minas Gerais para que as mulheres tivessem a possibilidade de fazer o boletim de ocorrência da própria casa. Então, a mulher que ela quiser fazer um boletim de ocorrência relacionado à violência contra a mulher, a denúncia de medida protetiva descumprida, ela pode fazer da própria casa, através da delegacia virtual. Né? É só jogar lá no Google, no navegador, e você vai conseguir lá identificar o site da delegacia virtual para fazer o boletim de ocorrência. Ele tem a mesma validade de um boletim de ocorrência que você faz na delegacia ou na polícia militar. Então, a mulher pode fazer esse boletim. Então, essa lei que foi aprovada em Minas Gerais foi justamente verificando essa situação de que os índices diminuíram dos registros, mas a violência ela não diminuiu, ela continuou aumentando e os feminicídios aumentaram no Brasil, pra você ter uma ideia. E essa situação das mulheres, as mulheres em situação de violência vivem esse impasse, né, de ficarem amedrontadas, de terem medo de denunciar, o que é extremamente normal. As famílias ficam muito mobilizadas com isso, porque às vezes não consegue que a mulher ela consiga entender que ela precisa denunciar, e isso é normal. A família, os amigos precisam ter paciência quanto a isso. Essa mulher precisa de apoio, precisa de ajuda, precisa ter ali uma mão que ela entenda que ela não está sozinha. Então a mulher ela precisa tomar essa coragem de fazer a denúncia, e a gente que está no apoio dessa mulher precisa entender que ela tem outras necessidades, ela tem vários motivos para não denunciar naquele momento, e o momento é dela. Ela precisa ter essa certeza. O momento de denunciar é dela. Então, no momento que ela se sentir segura para denunciar, ela vai denunciar. Mas isso precisa acabar antes que o pior aconteça. Isso ela tem que entender. Ela não pode deixar a coisa andar de uma forma que aquilo possa ensejar no feminicídio. Lembrando que os autores de violência contra as mulheres não são bandidos, não são homens bandidos, são homens comuns. As mulheres que sofrem violência são mulheres comuns, mulheres pobres, mulheres classe média, mulheres ricas, né? Os homens também, autores, são de todas as classes sociais, são pessoas que trabalham, são pessoas que não são os desocupados da vida, não são bandidos que perpetram a violência contra as mulheres. Então a gente precisa tomar atenção, ter atenção quanto a isso. Então a gente está aqui para ajudar, né? Qualquer apoio que precisarem, pode me procurar, liga lá para o 190, quiser conversar comigo pessoalmente ou com a patrulha de violência doméstica. Eu não estou falando em nome da polícia hoje, mas tem lá a patrulha que faz um excelente trabalho, Sargento Fábio, Soldado Laís, que podem dar esse apoio, essa orientação informal para que as mulheres tenham esse entendimento de que não estão sozinhas e que podem contar com uma política pública que dá certo se todo mundo ajudar e apoiar. Obrigada. É isso, apoio coletivo, de todo mundo ajudando, todo mundo junto,
contra a violência doméstica. Juliana, obrigado pela sua presença aqui. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Uma ótima quarta-feira para você. Obrigada.